para variar, essa semana a gente teve assim, mais um laboratório, né, mais um experimento social para explicar, né, o comportamento do brasileiro frente a algumas situações, né? Eu estou falando especificamente daquele caso, né, do motoboy que foi entregar uma encomenda num condomínio classe média lá em Valinhos e deu aquela treta toda, né? Do camarada xingando, né? Falando que tem ciúme da vida dele, né? No caso, o motoboy tem ciúme da vida dele, mostrando, né, o braço, ó, eu sou branco, você é um fudido, negro, desgraçado, coisa do tipo, né? E aí, obviamente, que a gente chega a algumas conclusões. Primeiro, que a classe média brasileira ela é um lixo, né? É uma classe extremamente deslumbrada com muito pouco, né? Eu tenho um conhecido que mora nos Estados Unidos, né? Os nossos primos ricos, os americanos, ele fala, nego fica pagando, tirando onda aí no Brasil com uma casinha modesta, né? Um carrinho, né? Que segundo ele acha que é um carrão, né? O indivíduo que o tem. Mas se vier aqui para os States, filho, vai lamber calçada aí, porque o dinheiro, né, que o camarada ganha lá no Brasil, aqui proporcionalmente é muito pouco, né? Tamanho assim o custo de vida, né, que a gente tem, etc, né? E aí, obviamente, que pensador, né, e teoria não falta para tentar explicar essa coisa, né? Então tá aqui o livro Elite do Atraso, do Gessé Souza, né? Onde ele fala muito, né, sobre essa questão. E o Gessé ele tem assim, uma convicção de que a maioria dos problemas sociais do Brasil, do comportamento brasileiro, está relacionado com a escravidão, né? A gente foi um país, uma nação escravagista durante muito tempo, né? Uma quantidade gigantesca de escravos, né? Uma parcela grande da população que era de escravos. E aí, se você perceber, né? Esse instinto, vou colocar assim, escravagista, ele ficou meio que latente aí um período, né? E com a eleição do Bolsonaro parece que essa galera saiu do armário e até se orgulha, né, de ser racista, de ser da raça branca, né, no Brasil e coisas do tipo. E mais do que isso, né, percebam um sadismo, né, nas pessoas de quererem humilhar, né? Não basta serem apenas preconceituosas, são também discriminadoras, né? E uma discriminação violenta, né? Uma discriminação afrontosa. Não que a discriminação velada não seja pior ou seja melhor do que isso, né? Mas assim, parece que o camarada ele se locupleta, parece que ele tem um tesão, né, de oprimir. E aí ele fala isso aqui, né? Tem um trecho aqui no livro, está na página 52. A verdade, porém, é que nós é que fomos os sadistas. É o elemento ativo na corrupção da família, da vida de família, e moleques e mulatas o elemento passivo, né? Na realidade, nem o branco nem o negro agiram por si, muito menos como raça ou sob a ação preponderante do clima, nas relações de sexo e de classe que se desenvolveram entre senhores e escravos. Então, sempre um distanciamento. Exprimiu-se nessas relações o espírito do sistema econômico que nos dividiu. Perdi aqui. Como um Deus todo-poderoso em senhores e escravos. Então, é engraçado que esse pessoal tem assim, um elemento religioso. E aí, aparentemente, que a gente se pergunta, mas como é que o sujeito pode ser religioso, pode ser cristão e ao mesmo tempo cometer todos esses impropérios? Bom, parece que esse pessoal pensa que existe um Deus deles, um Deus da elite e um Deus da ralé, né? Então esse Deus da elite, ele concede os melhores empregos, os melhores salários, né? Concede as melhores condições de vida, e o Deus da ralé não dá nada. Então, tipo assim, parece até que para a gente subir na vida, na visão deles, que a gente teria inclusive que trocar de Deus, né? Parece que o Deus da ralé, né, não é o mesmo Deus da elite. Dele se deriva a exagerada tendência para o sadismo, característica do brasileiro, nascido e criado em casa grande. Então, tipo assim, o camarada que nasceu no berço, ele acha que ele pode tudo, né?
ele não entende, né, a questão da isonomia, ele não entende a questão da igualdade, que é típica das nações liberais, né? Principalmente em engenho, e que insistentemente temos aludido nesse ensaio. Imagine-se um país com os meninos armados de faca de ponta, pois foi assim o Brasil no tempo da escravidão, né? E o menino ia lá sempre dava uma espetadinha no escravo. Ou ainda, ao discorrer sobre a permanência dessas sementes da sociabilidade nacional, mesmo depois de abolir a escravidão. Não há brasileiro de classe mais elevada, mesmo depois de nascido e criado, depois de oficialmente abolida a escravidão, que não se sinta aparentado do menino Brás Cubas, na malvadez e no gosto de judiar dos negros. Aquele mórbido deleite em ser mal com os inferiores e com os animais é bem nosso. É de todo menino brasileiro atingido pela influência do sistema escravocrata, né? Então o Gessé ele considera, né, que todo esse sadismo, toda essa discriminação, toda essa situação, né, extremamente vexatória para nós brasileiros, ela é derivada da escravidão. Tipo assim, parece que internamente, né, psicologicamente, a gente não entende, não é só uma questão de não entender a lei, né, mas é uma questão psicológica também, da gente, sei lá, parece que a gente é muito mal resolvido em algumas situações e por causa disso a gente tem que se deleitar com aqueles que têm menos que a gente, ou daqueles que têm uma cor diferente da gente, ou daqueles que têm uma cor diferente, uma religião diferente do outro. Então assim, a gente vive, né, num engenho moderno, onde a escravidão, obviamente, ela não existe mais do ponto de vista institucional, mas ela não sai da cabeça das pessoas, né? Que, como eu disse, não entendem o que é liberdade, não entendem o que é igualdade e se sentem como uma casta superior, né? Então, aquele sujeito que tem uma... E aí, quando a gente fala dos ricos, né? Eu não estou falando para o sujeito que tem um apartamento, quarto e sala e um carro popular, ou até mesmo um carro médio, né? Que ele paga a prestação. Eu tô falando de gente muito rica mesmo, né? Que tá cagando e andando para pessoas como a gente. Não tô falando do camarada fudido, né? Que tem um apartamentinho financiado em 30 anos e se acha o máximo com isso, né? Eu tô falando dessa classe média, né? Que quando vai, consegue juntar uma grana para ir para os Estados Unidos, para ir para a Europa, vai tirar foto no Times Square, só vai para os locais do consumo, né? Não se preocupam em ter cultura, não se preocupam em visitar uma coisa que vai te alimentar do ponto de vista cultural. Só querem esbanjar, né, um status que na verdade não tem. Ou que talvez tentam passar a impressão de que são alguém, quando na verdade são bostas do mesmo jeito.